E quando congregar, começa a parecer uma obrigação pesada. Sabe, aquele momento em que ir ao encontro dos irmãos fica, bem, chato. Pois é, a gente sabe que isso acontece muito. Sim, e é um sentimento muito real. Intensamente humano, na verdade. Com certeza. Mas quase ninguém quer admitir em voz alta, né? O medo do julgamento nos nossos círculos é gigante. Então, sejam todos muito bem-vindos ao Liga Podcast A. Para quem já nos acompanha, sabe que nós dois somos integrantes da equipe da Liga Evangélica. Isso mesmo, é um prazer estar aqui de novo. E a missão do nosso mergulho de hoje é justamente encarar esse tabu de frente. Nós vamos explorar por que nossa mente às vezes resiste tanto à comunhão e como podemos virar essa chave de verdade. Exato. E o material que ancora a nossa análise de hoje é um texto incisivo e super provocativo escrito pelo autor Vinícius Maciel. Ah, o texto dele é fantástico. Muito bom mesmo. Ele já nos provoca desde o título, que é Ir para a Igreja Chato e Agora. Olha, o grande mérito dessa obra é desconstruir totalmente a ideia de que o Evangelho é um fardo institucional burocrático. Sim, aquela coisa de bater ponto, né? Exatamente. A proposta do material é resgatar a essência das Escrituras, abraçando a fé não como um evento agendado na semana, mas como um estilo de vida. Um estilo de vida contínuo, natural e que é guiado por princípios que permeiam cada segundo da nossa existência. E para resolvermos esse problema do tédio ou dessa sensação de obrigação, a gente precisa primeiro entender a mecânica da coisa toda. A raiz do problema. Isso. O que acontece no corpo e na mente humana quando assumimos um compromisso a longo prazo? Eu gosto muito de pensar na analogia de academia. Nossa, essa analogia dói, mas é muito real. Dói, né? Porque, pensa bem, quando alguém começa a treinar, o corpo simplesmente grita para parar. A biologia enxerga aquele levantamento de peso como uma agressão. Sim, porque ocorrem microlesões nas fibras musculares. É biológico. Exato. E o cérebro, que foi projetado para economizar energia desde a época das cavernas, tenta sabotar o processo. Ele fica pedindo dopamina rápida e fácil. Aquela dopamina de ficar no sofá rolando feed de vídeos curtos no celular. Perfeito. Qualquer compromisso de valor, seja físico, emocional ou espiritual, gera essa tensão de responsabilidade. A resistência mental é super alta no início, mas é exatamente essa resistência que atua como um mecanismo de crescimento. Faz todo sentido. O problema real começa quando nós não compreendemos esse processo biológico, sabe? E aí acabamos achando que essa indisposição momentânea é um sinal de fracasso espiritual. E não é. Olha, essa dinâmica fisiológica que você trouxe explica muito do nosso cansaço moderno. Nós vivemos em uma era em que as telas bombardeiam o nosso cérebro com picos de dopamina a cada segundo. A cada milissegundo, praticamente. Sim, e isso eleva a nossa linha de base de estímulos lá para o teto. Então, quando uma pessoa que está com o cérebro hiperestimulado entra em um ambiente de contemplação, de silêncio, ou precisa sentar e ouvir uma reflexão de 40 minutos... O cérebro pira. Totalmente. O sistema neurológico entra em crise de abstinência de estímulo rápido. Ele não consegue processar aquilo e acaba interpretando a paz como tédio. Nossa, isso é muito forte. Interpretar a paz como tédio. Pois é. E é justamente nesse cenário de esgotamento mental profundo que o convite de Jesus, lá em Mateus capítulo 11, versículo 28, ganha uma profundidade absurda. Ele diz: "Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei." Que texto maravilhoso! Muito. O jugo de Cristo foi desenhado para ser um alívio ao nosso sistema, não um peso adicional nas costas. O Salmo 122, versículo 1, que diz: "Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor", reflete um estado de espírito de quem encontrou descanso. E não de quem está indo bater o ponto em uma fábrica, cumprindo tabela. Exatamente isso. É sobre alívio. E o que mais me chama a atenção no material de hoje é como ele resolve essa equação do cansaço. Porque a grande armadilha da vida moderna é aquele famoso gráfico de pizza imaginário que a gente cria na mente para dividir o nosso tempo. Ah, a famosa tentativa de fatiar a vida. Isso. A gente tenta fatiar tudo. Tipo, 20% do tempo para a família, 40% para o trabalho, 10% para o lazer e os outros 30% para as coisas de Deus. E a verdade nua e crua é que isso é extremamente exaustivo.
Porque a matemática nunca fecha, né? Nunca fecha. E aí os setores começam a competir entre si. A família cobra, o trabalho exige mais, a congregação precisa de ajuda. A resposta não é ajustar as fatias dessa pizza imaginária, mas entender que o evangelho é o próprio prato onde a pizza inteira está servida. Uau, que imagem excelente. O prato, não a fatia. Ele não é um pedaço da rotina. Ele é o ambiente inteiro que sustenta todas as outras áreas. Essa reestruturação de pensamento tem um respaldo vital na palavra. Se nós olharmos para Romanos capítulo 12, versículo 2, a instrução é sobre não nos conformarmos com este mundo, mas sermos transformados pela renovação da nossa mente. Renovação total, não parcial. Exato. E Colossenses capítulo 3, versículo 17, expande isso para uma praticidade diária. Diz assim: e tudo quanto fizerdes, fazei em nome do Senhor Jesus. Historicamente falando, a divisão entre o que é sagrado e o que é secular é uma invenção puramente humana. E é uma invenção que gera uma dupla identidade cansativa demais para quem nos ouve. Muito cansativo. Quando o evangelho se torna um estilo de vida integral, não há mais troca de máscaras. Fazer uma planilha super complexa no escritório com excelência e honestidade, lavar a louça em casa cuidando do ambiente familiar com carinho, ou ajudar na recepção do salão aos domingos... É tudo a mesma coisa. É tudo o mesmo fluxo neurológico e espiritual de adoração. A tensão daquele compromisso que falamos antes diminui drasticamente, porque a pessoa não está interrompendo a própria vida para viver a fé. A vida, em sua totalidade, já é a expressão viva dessa fé. Mas aí entra uma questão: fazer essa transição de uma mente toda fragmentada para uma mente integrada exige ferramentas claras. E o texto que estamos analisando oferece uma rota excelente, baseada em 3 atitudes diárias, começando por um mergulho genuíno na palavra. O famoso primeiro passo. Isso. Nós frequentemente ouvimos aquela frase de que o conhecimento liberta. O Evangelho de João, capítulo 8, versículo 32, crava isso quando diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Mas qual é a mecânica real dessa libertação? Não é só decorar versículos. De jeito nenhum. Não é apenas um acúmulo de fatos históricos na memória. O conhecimento real das Escrituras age como um filtro poderoso. Ele nos liberta de expectativas irreais e daquelas regras puramente performáticas que as próprias comunidades muitas vezes impõem umas às outras. O fardo das tradições humanas, né? De carregar expectativas terrenas que nunca vieram do alto. E o desdobramento físico desse conhecimento é fascinante, que nos leva ao segundo passo. O texto nos direciona a olhar para a primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 19, que afirma com todas as letras que o corpo é o templo do Espírito Santo. Uma passagem super conhecida. Sim, mas muitas vezes esse versículo é interpretado apenas no âmbito da moralidade. Só que ele engloba a biologia básica também. Existe uma intersecção inegável entre a nossa saúde física, a saúde mental e a nossa disposição espiritual. É tudo conectado, não tem como separar. Nenhuma chance. Quando alguém negligencia o sono, se alimenta mal de forma constante ou vive em um estado de estresse crônico, o corpo libera rios de cortisol na corrente sanguínea. E esse hormônio do estresse em excesso inibe diretamente o córtex pré-frontal. Que é uma área importantíssima do cérebro, né? Vital. É justamente a área responsável pelo pensamento profundo, pela empatia e pela nossa capacidade de contemplação a longo prazo. Ou seja, exigir que uma pessoa que está esgotada fisicamente sinta um júbilo espiritual imenso durante uma reunião de 90 minutos é ignorar a forma maravilhosa como o Criador desenhou o nosso sistema nervoso. Nossa, isso tira um peso enorme das costas. Tira mesmo. O cuidado com o templo envolve obrigatoriamente o cuidado com a máquina biológica. Sem saúde física e mental, a caminhada fica muito mais árdua. Entender essa biologia muda tudo para quem nos escuta. E já que estamos quebrando paradigmas práticos aqui no nosso mergulho, deixe-me colocar um desafio sobre a mesa. Um dilema que o texto levanta e que honestamente causa muito desconforto em várias rodas de conversa. Pode falar, esse é o momento de encarar os tabus. Vamos lá. Trata-se do terceiro passo, a gestão de prioridades.
Existe um pensamento muito difundido nos nossos meios de que qualquer tarefa dentro do prédio da congregação deve, incondicionalmente, sobrepor-se a todo o resto da vida da pessoa. É verdade, essa cobrança existe e é pesada. O material propõe o seguinte dilema prático. Imagine que hoje é o aniversário de um ente querido, alguém muito próximo da família. Mas hoje é também o dia em que a pessoa foi escalada para passar os slides no telão durante os cânticos. Há um conflito emocional enorme aí, sabe? Uma baita pressão. Sim. A sensação que colocam sobre nós é de que, se a pessoa escolher a família e for ao aniversário, ela está praticamente abandonando a Cristo. Olha, o que traz uma clareza libertadora para esse dilema é justamente retornar às bases desse estilo de vida que as Escrituras ensinam. A resposta para o caso dos slides, se não houver outra opção e a pessoa precisar decidir, é que ela não deve sacrificar a presença com a sua família. Uau! Isso vai contra o que muita gente ouve por aí. Vai, mas o fundamento bíblico para isso é claríssimo. Está lá na primeira carta a Timóteo, capítulo 5, versículo 8. O texto adverte que aquele que não tem cuidado dos seus, e especialmente dos da própria casa, negou a fé. Negou a fé é bem forte. É pesadíssimo. A família foi a primeira instituição, o primeiro grande projeto criado lá no Éden. O grande problema moderno é criar uma bolha, sabe? Onde a pessoa passa a viver quase em um isolamento comunitário com os irmãos, cortando laços importantes com a sociedade e com os próprios parentes em nome de um ativismo que nunca tem fim. Exato. Uma vida dentro do aquário. Perfeito. Ninguém é chamado para viver num aquário. A demonstração de amor e de afeto em um almoço de aniversário com parentes que às vezes nem compartilham da mesma fé também é uma expressão vivíssima do reino. E a solução prática para isso não exige nenhum martírio, exige apenas planejamento, né? Como o Vinícius bem argumenta na reflexão do texto dele, trata-se simplesmente de ter responsabilidade. É ter bom senso. Bom senso total. Se a data do aniversário já é conhecida no calendário da família, é só avisar a liderança da congregação com antecedência. Conversa, pede para trocar a escala dos slides com o colega. O domínio próprio inclui a organização da própria agenda, da nossa rotina. Com certeza. O que não pode acontecer é alimentar essa rigidez sufocante que faz com que, diante de qualquer falha de agenda ou expectativa frustrada, a pessoa se sinta a pior criatura do mundo. Porque essa pressão constante por um desempenho impecável em tudo acaba gerando dois sentimentos que são, de longe, os maiores responsáveis por afastar as pessoas da comunhão. Que são a culpa e a vergonha. A culpa paralisante e a vergonha profunda. Olha, o peso da inadequação é, de fato, um ponto de ruptura tristíssimo. Cria-se um mito perigoso de que um ambiente de comunhão ali entre os irmãos é uma vitrine para exibir perfeição moral, quando, na verdade, a ótica bíblica é exatamente o oposto disso. Ninguém ali é perfeito, né? Longe disso. Romanos capítulo 3, versículo 23 é o grande nivelador da humanidade. Diz, pois todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos. Sem exceção. É uma verdade que humilha o ego de qualquer um. E Efésios 2:8 nos lembra que a salvação vem pela graça, por meio da fé, e isso é dom de Deus. A graça, por definição, é o favor concedido a quem não tem mérito absolutamente nenhum. Portanto, qualquer agrupamento de pessoas que buscam viver esse estilo de vida é, em sua essência, um grande hospital. Um hospital para indivíduos em reconstrução que lutam diariamente contra vulnerabilidades severas. Isso me faz pensar muito na analogia do detector de fumaça. Como assim? Pensa no sentimento de culpa após cometer um erro ou falhar em algum princípio. É como o alarme de incêndio de uma casa disparando no meio da madrugada. O som é estridente, machuca os ouvidos, causa um desconforto tremendo na pessoa. E a primeira reação natural é querer desligar aquilo de qualquer jeito, assim como Adão tentou se esconder lá no jardim. Sim, a vontade é fugir do barulho da própria consciência. Exato. Mas, se a gente pensar de forma lógica, o alarme disparando é o maior atestado de que o sistema de segurança daquela casa está em perfeito estado de funcionamento. A dor da culpa, esse incômodo gigante com a própria falha, é na verdade o Espírito Santo ativando os sensores para avisar que o fogo começou. Que perspectiva incrível. É um sinal maravilhoso de que o erro, o pecado, não foi anestesiado ou normalizado na consciência de quem falhou.
O verdadeiro perigo, a tragédia real, só acontece quando a casa inteira já está em chamas, cheia de fumaça, e o alarme permanece em absoluto silêncio. Nossa, brilhante. Levando essa lógica diretamente para as Escrituras, nós compreendemos que o estilo de vida que Cristo nos propõe não é caracterizado pela ausência de alarmes disparando na nossa mente, mas pela nossa disposição diária de levantar, apagar o fogo e consertar a fiação da casa, sabe? É um conserto contínuo. Contínuo. Em Lucas capítulo 9, versículo 23, a instrução central é: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. E nós precisamos entender o contexto do primeiro século. A cruz naquela época não era um acessório de pescoço ou um símbolo poético de uma dificuldade passageira. Era o pior instrumento de morte possível. Era o fim da linha. Tomar a cruz diariamente significa executar de forma muito intencional e constante as inclinações egoístas do nosso ego. É um processo totalmente ativo. Gálatas capítulo 5 ainda complementa que os que pertencem a Cristo crucificaram a carne com suas paixões. É uma jornada que exige um esforço gigante, repetição e muita honestidade intelectual com a gente mesmo. E já que essa jornada toda de autonegação, de consertar a fiação da casa e construir novos hábitos é tão intensa e exige tanta repetição, a gente entra no grande desafio do século XXI. Como manter a mente engajada nesse processo ao longo de décadas e décadas de vida, sem cair naquele tédio profundo que mencionamos no começo? É o desafio de não deixar a chama apagar. Sim, porque nós não somos máquinas saídas de uma linha de montagem de fábrica, todas com o mesmo software rodando na cabeça. A neurodiversidade é uma realidade linda e muito complexa. Pessoas diferentes absorvem informações e se inspiram de maneiras completamente distintas umas das outras. Sem dúvida. E o Evangelho, sendo a sabedoria matriz de toda a criação, abraça perfeitamente essa nossa individualidade. Com certeza abraça. A própria neurociência nos explica que a aprendizagem e a absorção de novos valores acontecem através de diferentes canais sensoriais para o nosso cérebro. Para combater aquela procrastinação espiritual ou o cansaço, é fundamental variar a nossa dieta mental, sempre se mantendo dentro das diretrizes bíblicas, claro. Claro, com filtro e sabedoria. Exato. Mas olha, algumas mentes se expandem e se conectam lendo tratados teológicos super densos. Já outras pessoas encontram uma edificação profunda assistindo a filmes que retratam narrativas de redenção, de perdão. Tem gente que aprende muito mais com o visual, né? Sim. Outras precisam da dinâmica rápida de vídeos curtos, mas que sejam bem fundamentados. O importante no fim do dia é criar um ecossistema saudável ao redor da mente, que facilite essa conexão constante, transformando os momentos ordinários do nosso dia no espaço principal onde a espiritualidade acontece de fato. É exatamente por isso que eu celebro tanto a existência de projetos como este nosso próprio mergulho aqui. Nós estamos utilizando o que a tecnologia tem de melhor, a análise de dados, a distribuição ágil em plataformas de áudio de alta qualidade, para pegar conceitos que são imensos, milenares, e entregá-los mastigados diretamente nos fones de ouvido de quem está no transporte público, de quem está enfrentando trânsito pesado ou até organizando a casa. É a inteligência e as ferramentas modernas trabalhando a favor do reino, diversificando os formatos para conseguir alcançar a mente onde ela estiver mais receptiva naquele momento específico do dia. É um privilégio enorme participar disso. Mas, mesmo com os melhores formatos tecnológicos e as melhores intenções possíveis, o Vinícius traz um alerta crucial na parte final do seu texto. Aquele choque de realidade, né? Aquele choque necessário. Ele nos puxa de volta para a Terra e lembra que relacionamentos humanos são falhos por natureza. Frustrações virão, não importa onde a gente esteja. Pessoas em quem nós confiamos muito, ali dentro da comunidade de fé, vão nos decepcionar. E o contrário também é verdade. Nós mesmos vamos acabar falhando com quem está ao nosso redor. É inevitável. Pois é. E o tédio, o cansaço, a vontade imensa de desistir de congregar baterão a porta com mais força justamente nesses momentos de crise interpessoal, quando o irmão pisa no nosso calo. Essa é aquela tempestade inevitável que vem para testar toda a estrutura que a gente montou ao longo do tempo, não é?
O entusiasmo inicial das boas práticas, igual na academia e nas novas rotinas, isso sempre desaparece quando o conflito real e a decepção se apresenta na nossa frente. Precisamente. E é por isso que Mateus, capítulo 7, versículo 24, é tão enfático sobre construir a casa sobre a rocha. O texto diz que a pessoa prudente é aquela que ouve as palavras e as pratica. Na perspectiva da neurociência que a gente conversou, praticar repetidamente é o que cria neuroplasticidade no cérebro. Os novos caminhos neurais, né? Isso, os caminhos sólidos. Então, quando vêm as chuvas e os ventos fortes, que representam as crises, as decepções com lideranças ou as brigas, a casa da pessoa não cai. E não cai porque aquele comportamento fundamentado em princípios já se tornou automático, já está enraizado na identidade dela. É uma proteção interna. Para resistir aos dias maus, a recomendação clássica de Paulo em Efésios capítulo 6 é vestir toda a armadura de Deus, protegendo a mente e o coração dessas decepções sistêmicas que vão acontecer. E Tiago também nos encoraja afirmando que a provação da nossa fé produz perseverança. Uma musculatura emocional que, infelizmente, a gente só ganha sob pressão. Só sob pressão, não tem outro jeito de crescer. Chegamos, então, à grande síntese libertadora dessa nossa análise profunda de hoje. Quando nós reavaliamos de verdade as nossas prioridades, quando passamos a respeitar nossa biologia, aceitamos a diversidade das nossas mentes e nos preparamos para os dias de frustrações, o conceito de ir congregar sofre uma mutação radical. Uma mudança de paradigma completa. A segunda carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 17, declara que onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. E Gálatas reforça maravilhosamente que foi para a liberdade que fomos chamados. Exatamente. Quando o Evangelho deixa de ser um pedaço isolado daquela pizza que a gente imaginou e se consolida finalmente como o estilo de vida que orienta os relacionamentos familiares, as amizades e até a carreira profissional de segunda a sábado, a reunião de domingo deixa de ser um peso. Deixa de ser um fardo nas costas. Deixa de ser um cursinho preparatório obrigatório para evitar a culpa e passa a ser apenas o transbordar coletivo de uma vivência que já é diária. A instrução de Hebreus 10, 25 que diz "Não deixemos de congregar-nos", finalmente perde aquele tom ameaçador de cobrança burocrática institucional. Verdade. E se revela como o que sempre foi. Um convite natural e super acolhedor para sentar à mesa com a família que está caminhando na mesma direção que a gente. Fica mais do que evidente que essa desconstrução mental é um processo essencial para manter a saúde mental e espiritual de todos que buscam alinhar os seus passos com os princípios eternos. É tirar de vez o peso das expectativas terrenas, das invenções humanas e repousar na simplicidade daquilo que fomos chamados a viver no nosso dia a dia. Que mergulho espetacular nós tivemos hoje. É uma virada de chave gigantesca compreender que a resistência do início faz parte do processo, que a dor da culpa tem uma função de alerta que nos protege e que a nossa própria biologia não é inimiga do nosso espírito. É parte do templo que devemos cuidar. Exatamente, é parte do templo. Para quem nos ouve agora e sente que precisa mergulhar ainda mais fundo nesses conceitos libertadores, nós queremos estender um convite oficial e muito caloroso. Acessem o site da nossa instituição, o www.ligaevangelica.com.br. O portal é um verdadeiro oásis de conteúdos que foram pensados justamente para fortalecer esse estilo de vida, mas sem fardos pesados. Sem dúvida alguma, vale muito a pena visitar. Além deste excelente material que nós acabamos de desbravar juntos hoje, lá no site as pessoas vão encontrar dezenas de outros textos produzidos por uma equipe talentosíssima. Uma equipe de peso, diga-se de passagem. De muito peso, há reflexões imperdíveis de autores como Laís Rosado, Aline Barcelos, Ádila Paixão e, claro, o próprio Vinícius Maciel, que conduziu a nossa análise maravilhosa de hoje, e também a Mônica Kimiezek, além de vários outros escritores incríveis que se dedicam a trazer luz para esses dilemas cotidianos da nossa caminhada. É uma biblioteca riquíssima à disposição de todos. E a nossa jornada não para por aí. Ela continua a todo vapor nas redes. O convite é para estarmos juntos no Instagram também. Basta pegar o celular,
e buscar por @Liga Evangélica, onde nós compartilhamos insights diários para dar aquele suporte na rotina. E tem vídeo também, né? Muito vídeo. Nós temos muito material visual para diferentes dinâmicas de aprendizado no YouTube. O canal é TV Liga, procurando por @Liga Evangélica do Brasil. Lá é o visual e o dinâmico, caminhando lado a lado com a profundidade da palavra. E claro, para quem já adotou o áudio como a principal ferramenta de foco e de crescimento no meio dessa correria do dia a dia, continuem acompanhando os nossos mergulhos aqui no Liga Podcast IA. A gente está sempre por aqui. Sempre. Estamos presentes com novas análises profundas e conteúdos sempre disponíveis no Spotify e também no SoundCloud. E lembre-se, a indicação para amigos e familiares é sempre a melhor forma de fazer esse conhecimento libertador alcançar mentes que talvez estejam precisando desesperadamente de alívio. O nosso tempo no microfone já está se esgotando, infelizmente. Mas, como já é de costume, eu não poderia encerrar a nossa conversa sem deixar uma provocação final. Uma ideia para ficar ecoando na mente de quem nos ouve ao longo de toda a semana. Manda ver, essa é a hora. Pensemos todos juntos no seguinte cenário. Se o nosso corpo físico é o próprio templo em funcionamento, operando 24 horas por dia, 7 dias por semana, como a arquitetura das nossas atitudes diárias está sendo projetada na prática? Forte. Como o nosso humor logo de manhã, a nossa paciência naquele trânsito caótico e a empatia com os nossos colegas no ambiente de trabalho estão convidando as pessoas ao nosso redor a experimentarem os valores práticos de Cristo. E isso muito antes, mas muito antes mesmo delas sequer cogitarem pisar em um prédio físico aos domingos. A verdadeira comunhão, a vida real, começa na forma como a gente vive as nossas segundas-feiras. Fica aí a reflexão para ruminarmos durante a semana. Uma reflexão simplesmente cirúrgica para ajustar o compasso dos nossos próximos dias. Foi um privilégio imenso dissecar esse material tão rico e compartilhar esse tempo de altíssima qualidade com todos que nos acompanharam até aqui. O privilégio é totalmente compartilhado. Nós vamos nos despedindo por hoje com a mente fervilhando de ideias e o coração muito mais leve, recordando sempre o propósito maior que move todo o nosso trabalho. Como diz o nosso slogan oficial, Liga Evangélica, evangelismo virtual guiado por Deus. Um abraço caloroso a todos, cuidem com carinho de seus templos e até o nosso próximo mergulho.